Bom dia, Fabiano. Bom dia, Raquel. Bom dia, ouvintes. Fabiano, tem sempre um desafio no dia a dia para as pessoas, que é enfrentar os seus pontos fracos ou focar nos pontos fortes. Tem gente que defende a busca de um equilíbrio nisso, e tem gente que patina a vida inteira sem se encontrar procurando esse meio termo. Bom, Raquel, é o seguinte. Isso é um assunto, de certa forma, até um pouco novo no que diz respeito à nova forma de avaliar ou de enxergar esse aspecto. Por exemplo, nos processos de coaching, em palestras, em consultorias dentro das empresas, eu mesmo já fui um dos que ensinava as pessoas a fazer, por exemplo, uma análise de SWOT, né? Fazer uma análise dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos e quais seriam os planos de ações ali para poder melhorar os seus gaps. O que nós temos percebido? Que a energia que você tem que desprender e colocar para melhorar os seus pontos fracos muitas vezes é um erro. É muito mais fácil você focar naquilo que você faz naturalmente, ou seja, foque nos seus pontos fortes. Eu vou dar um exemplo. De repente um produtor de conteúdo, um palestrante, um professor que queira replicar o seu conteúdo. O que ele faz naturalmente é produzir conteúdo. Agora, ele ficar investindo em ferramentas, em cursos de marketing digital para ele mesmo pegar o seu conteúdo e replicar, isso muitas vezes, se não é algo que ele faz naturalmente, ele vai tentar investir tempo e dinheiro para desenvolver o ponto fraco dele. Quando na verdade o que ele deveria era colocar mais tempo e dinheiro e energia em produzir novos conteúdos. Contrate uma pessoa, chame alguém, né, que possa fazer isso. Então, é como aquele filho, por exemplo, que vai bem em matemática, em química, em física, só que de repente em sociologia, em história não vai muito bem. E o pai fica bravo com o filho que ele está tirando nota baixa em história, em sociologia, sendo que na verdade ele é um perito, ele é um mestre nas outras áreas de exatas. Né? Eu sei que esse assunto é polêmico, mas eu levo isso para a educação dos meus filhos. Poxa, se eu não sou bom naturalmente nessa área, não gosto daquela área, por que eu vou ficar martirizando a pessoa? Então, eu tenho que entender quais são os meus pontos fortes. Eu vou ser bom naquilo. Agora, não significa que você deva menosprezar os seus pontos fortes, porque a excelência ela é construída nos detalhes. Eu sempre dou o exemplo do ônibus espacial Challenger, que explodiu na década de 80. Ele explodiu por causa de um anelzinho de vedação que custava 80 centavos de dólares. Ou seja, ele explodiu por causa de um detalhe. Então, muitas vezes, um detalhe que pode ser o seu ponto fraco, né, pode ser exatamente ali que começa uma crise. Os grandes problemas, eles começam de maneira muito pequena. Eles começaram um probleminha pequeno. Então, porém, fazer cursos, investir tempo, energia, né, para desenvolver. Por exemplo, eu não tenho uma habilidade natural com números, embora eu seja um consultor, trabalho na área de estratégia, ok? Mas, por exemplo, uma coisa que eu já determinei, todas as vezes que o meu cliente precisa de uma ajuda na área contábil, financeira, embora eu seja pós-graduado em administração, eu não sou a melhor pessoa porque não é o meu ponto forte. Agora, eu poderia muito bem chamar aquela responsabilidade para mim. Então, também, de certa forma, é prudente você se conhecer. Poxa, se eu não sou tão bom aqui nessa área, não estrago o trabalho dos outros, entendeu? Então, vamos entender no que eu sou bom. Foque naquilo que você faz com maestria, foque naquilo que você faz naturalmente. Certa vez alguém perguntou para mim assim, Fabiano, como é que eu descubro aquilo que eu sou bom? Como é que eu descubro quais são os meus pontos fortes? Tem a ver com o meu propósito. Eu disse o seguinte, propósito é aquilo que você faria até de graça. Eu lembro certa vez uma passagem que aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá, que dizem que ela estava limpando a ferida de uma pessoa e um repórter disse para ela o seguinte, eu não faria isso por dinheiro algum. E ela vira para o repórter e responde, olha, nem eu. Porque ela estava cumprindo a sua missão e seu propósito. Então foque naquilo que você faz naturalmente, naquilo que você é apaixonado e principalmente, né, se conheça. Obrigada, até semana que vem. Até semana que vem, Raquel.